Hoje eu vou falar aqui sobre as agendas. Começaram algumas agendas da base da Condicef, Polícia Rodoviária, Polícia Federal. Semana que vem vai ter a agenda do PGPezão, né? PST, e eles ainda não soltaram. Eu acho que alguns setores eles ainda vão discutir internamente o que vai fazer, né? Mas vai. É assim, a defesa tem três solicitações de abertura de mesa, uma delas, a maior de todas, que tem até inclusive o acordo, é a questão do PCCTM, outra são os servidores do HCE, que estão pedindo aí a para discussão para do ICT, né? Eles querem se tornar carreira de tecnologia militar, nada mais justo, porque no momento em que o HCE foi transformado em ICT, nada mais justo que os servidores sejam tecnologia, ciência e tecnologia. Mas eles também estão na discussão do PCCTM, né? Porque, na verdade, a grande discussão do PCCTM é o PCCTM para o ciclo de gestão, que são as carreiras onde, por exemplo, ciência e tecnologia faz parte. Então, na verdade, é a equiparação da tecnologia militar com a ciência e tecnologia. Aí, nesse embalo aí, reestrutura. Houve um pedido aqui dos servidores da aeronáutica, servidora da aeronáutica que não é das organizações de tecnologia, para a inclusão de organizações que não estão naquele rol de organizações de tecnologia militar, fazerem parte da tecnologia militar também. Eu acho que é um bom momento para a gente discutir essa questão agora, por conta até daquilo que se olha para a defesa, né? Olhar para a defesa. E o impacto orçamentário seria pequeno. Existe, por exemplo, o Comando da Marinha, ele sempre bateu muito na tecla de discutir a tecnologia militar para as organizações de tecnologia, para não sair muito desse rol. Eu acho que Exército e Aeronáutica topariam a inclusão de todo mundo. Hoje você não está falando de grandes impactos orçamentários. O interessante dessa manobra de incluir todo mundo é que todo mundo passaria a estar no guarda-chuva da defesa, o que eu acho que é interessante, né? Mas a gente precisa entender qual vai ser a leitura. Hoje o acordo número 9 de 2015 trata das organizações de tecnologia militar, que estão no anexo 24, não é isso? O anexo 23 lista categorias funcionais, e o anexo 24, anexo 23 da Lei 13.355 de 2016, ela criou os anexos 23 e 24, que são os limitadores, no meu entender, orçamentais, que discriminam servidores do PGPE e organizações que não sejam de tecnologia militar. Mas essa também é uma discussão que a gente precisa ter mais para frente. Eu precisaria fazer uma live para voltar, e eu teria que ter um quadro aqui explicando direitinho para as pessoas. Mas quem tem acompanhado as nossas lives e quem acompanhou, quem participou das discussões, sabe do que eu estou falando aqui. Então, é assim, eu estou numa expectativa muito grande com relação a isso. A gente já teve situações aqui de servidores que procuraram o Sinfa para tentar resolver essa questão de incluir os servidores do PGPE via questão jurídica. O doutor Rian até já pôde falar sobre isso aqui, né, doutor Rian? Quiser falar, fazer um comentário a esse respeito aí. Isso, presidente. É uma demanda, né? Na verdade, é 2006, né? A lei de 2006. Isso. E a gente entende que essa lei é inconstitucional, porque vai diferenciando aí os servidores com o mesmo cargo e tem salários diferentes, ou seja, essa lei ela não está de acordo com a Constituição. A questão que o sindicato sempre debateu vamos discutir essa lei agora, muitos anos depois, né? E aí já se passaram muitos anos e, enfim, a gente abriu também para algumas pessoas ingressar de forma individual. Ocorre que é um processo muito, muito problemático,
tá? O advogado é o primeiro juiz da causa, né? O advogado que vai receber a demanda e vai orientar o que pode acontecer. E ao analisar essa demanda, né, inclusive tem súmulas do Supremo que são contrárias a esse direito. E aí, quando vai fazer um cálculo aí dos últimos 5 anos, as diferenças remuneratórias passam de R$100 mil. Então, ingressar com uma ação temerária, com a possibilidade de perder, e o servidor não tem gratuidade de justiça, porque quem recebe mais de 3 mil líquido na Justiça Federal não tem o benefício da gratuidade, ele pode ser condenado no ônus da sucumbência para a União, ou seja, no mínimo 10%, no máximo 20%. Então, o servidor, além de não ganhar ação, pode tomar um prejuízo aí em torno de R$20 mil. Então, realmente, é uma ação muito perigosa, né? Então, a gente não aconselha não ingressar, né, com esse tipo de ação, em razão da súmula do Supremo falar que precisaria de concurso público, né, ou uma mudança legislativa, que é o caminho que nós estamos fazendo, né, presidente? Então, quem acompanha nossas lives, desde o início do ano, nós falamos que o segundo semestre seria aberto às negociações específicas, né, quando nós tivemos no Congresso da Condicep, com então, o secretário Sérgio Mendonça. Então, presidente, está tudo seguindo conforme o roteiro. Acho que aqui não tem nada fora do roteiro aqui, e já quem acompanha as lives do CIFA aí desde o início do ano, já está ciente dessas negociações que estão avançando. Está sem som, presidente. Só um minutinho. Tá, então, o CIFA, volto a dizer, a gente é uma negociação já de anos, tá bom? Então, o CIFA sempre buscou essa correção de forma administrativa. De 2014 e 15, não foi possível avançar, né, presidente? Pela mudança de presidente, enfim, não quero entrar no mérito. No exercício, o ano anterior, não havia discussão. Não é isso? Não houve discussão. O governo não abriu discussão. O momento que a gente teve para discutir, o grande momento que a gente teve para discutir, principalmente a questão da inclusão dos servidores do PGPE, foi em 2015. Tá? Ali o governo ficou dividido. Sérgio Mendonça queria a reestruturação com a inclusão, a gestão, porque você saía das relações de trabalho para a Secretaria de Gestão. Na Secretaria de Gestão ficou dividido, a decisão foi para a Casa Civil, e aí a informação que eu recebi na mesa é que quem decidiu o contrário foi Dilma Rousseff. Dilma Rousseff não autorizou discussão de inclusão. Mas o que estava posto naquela época era Sérgio Mendonça, ele era a favor. O governo Lula foi reeleito, não é isso? A ministra Esther Deuec foi chamada para o posto, e ela disse que só aceitaria se e somente se Sérgio Mendonça voltasse com ela, entrasse com ela. Ele virou Secretaria de Relações de Trabalho. Enquanto ele estava Secretaria de Relações de Trabalho, a secretaria era forte, era só dele, ele controlava tudo. Quando ele saiu, ela foi dividida em dois. Virou Secretaria de Relações de Trabalho e criou Secretaria de Gestão novamente. Para mim, é uma divisão de poder aí. Mas eu acho que Sérgio Mendonça ainda continua de onde ele está dando as regras do jogo. E aí eu acho que, nesse momento, como eu disse aqui inicialmente, volta para a questão anterior, onde ele era favorável. Assim, quem perdeu muito com essa discussão da carreira de tecnologia militar foi a defesa. Porque você vê hoje a carreira de tecnologia militar no formato que ela está, ela é desinteressante. Não faz sentido hoje, por exemplo, hoje quem faz a gestão, quem assume a chefia de uma organização de ciência e tecnologia, vou dar um exemplo aqui do Arsenal de Marinha, que era o carro-chefe, agora o Arsenal virou base, teve uma reestruturação na defesa, como também teve no Exército, na Aeronáutica. Quem faz a gestão de uma organização como essa é assessorado por servidores do PGPE, e dentro dessas organizações a desmotivação dos servidores do PGPE é muito grande. Totalmente justo, né? Sim, o servidor do PGPE de nível superior está ganhando menos do que um servidor de nível intermediário da tecnologia militar.
Eu me lembro de uma reunião, eu até falei, acho que isso já na live aqui, que eu participei de uma reunião com o então ministro da Defesa, Celso Amorim, e ele tinha participado, ele ficou durante um mês e pouco, um mês e alguma coisa, quase 2 meses, ele estava até despachando lá dentro do CETEX do Exército, que é uma organização de ciência e tecnologia. Né? Quando a gente levou o assunto para ele, da tecnologia militar, ele fez a análise e aí ele até falou, até perguntou para quem estava assessorando ele, esse problema que você está me dizendo que acontece nas organizações de tecnologia militar, né? Das questões dos servidores que estão no entorno do chefe, eles estão fora da carreira? Eu falei, Aí ele citou o exemplo do estatístico, tá? Ele falou, porque ele, quando estava no CETEX, tinha um estatístico assessorando ele, direto, dando todas as informações que ele precisava. Aí ele pegou e disse, esse estatístico, se tivesse no arsenal de marinha, ele estaria no rol desses servidores que estão fora? Eu falei, estaria. Aí ele ficou surpreso, ele falou, não faz sentido. Dentro da mesma organização, essa discriminação. Então, ele falou que deixaria como legado essa discussão da inclusão. Mas a verdade é que nos governos do PT, no governo Lula e no governo Dilma, eles retardaram ao máximo essa discussão. A discussão era orçamentária, entendeu? E aí você vai nessas discussões orçamentárias, cede para alguns setores, os mais fortes, que têm possibilidade de barganhar com o governo, são sempre os setores que são favorecidos nessas discussões, e a carreira não avançou. E aí o que é que acontece? Esse setor, essa galera foi se aposentando. Você vê hoje um número imenso de servidores que podia até continuar trabalhando, não digo pegando no pesado, porque a área industrial você precisa de renovação e gente nova para tocar, né? Para fazer a roda girar. Não tem concurso público. Não tem concurso público, e se fizer concurso público, a galera migra para ciência e tecnologia. E tem que fazer num formato que as pessoas fiquem na defesa. Defesa tem um quadro, uma força de trabalho excelente, mas nunca foi valorizada nas discussões com o governo. Nunca foi valorizada. Então, eu espero que nessa discussão da reestruturação a gente avance muita coisa. Mas eu estou na expectativa de ser chamado para as conversas, né? Fala, doutor Rian. Embora, presidente, não há um êxito assim, nessas ações de enquadramento, nós partimos para a parte do desvio de função. Então, aquele servidor do PGPE está fazendo a função de um servidor, seja ciência e tecnologia, né, ou tecnologia militar, procura o sindicato e realmente nós estamos ganhando ações de desvio de função. Óbvio, não é o melhor dos mundos, não é o que a gente quer, mas não deixa de ser uma indenização justa para esse servidor que está desviado de função. Hoje, as melhores ações aí para servidor são essas de desvio de função, tem que trazer os documentos, né, comprovando esse trabalho desviado, mas ele recebe uma indenização aí em razão desse desvio. A STJ já falou de pagar. Então, não deixe o dinheiro aí para a União, procure o sindicato. Eu sempre bati nessa tecla dos anexos 23 e 24, deles serem anexos de limitações orçamentárias. Se você tirar os anexos hoje, você permite que todos que estejam no âmbito da defesa, Marinha, Exército, Aeronáutica, que façam parte da carreira, entendeu? Do plano de cargos da tecnologia militar, do PCCTM. Entende? Sim. Porque são 2 anexos limitadores. Eles limitam. Se você tirar os anexos, você faz uma reestruturação e inclui todo mundo. Então, assim, tiver muita vontade política, e eu acho que o momento é favorável para quem está na defesa, você tem essas discussões. A defesa começou a fazer o seguinte, até por conta disso, não tinha concurso público para servidor, porque foi um pensamento lá de trás mesmo, de não ter concurso público para não inchar
o regime próprio da Previdência, porque até foi uma estratégia que Bolsonaro e Paulo Guedes tentaram fazer de levar a gente para o regime geral, até essa decisão recente do STF aí, ela ia nesse sentido de levar a gente para o regime geral da Previdência, mas é sempre um pensamento nesse sentido. Então, você não tem concurso público para defesa, e aí você começa a substituir o civil pelo militar aposentado, pelo militar que está na reserva, entende? Então, assim, o militar da reserva ele não cumpre o papel do civil, não cumpre. Até porque ele, na maioria das vezes, ele é a indicação do mais antigo. E ele não ajuda o chefe do setor. Então, o civil, ele tem um papel que ele desempenha. E dito até pelo general Silvio na época, o civil tem a memória institucional. Se você vai... Eu até entreguei esse quadro comparativo para o atual secretário de pessoal, o brigadeiro Arnaldo, que é um quadro comparativo que a gente fala que a gente defendeu durante muito tempo aqui, a carreira única de defesa. Dos departamentos de defesa de países continentais, né, vamos dizer assim, mas de países que investem na estrutura de defesa. Todos eles, sem exceção, Estados Unidos é o maior deles, você tem um quadro de militares e um quadro de civis. Estados Unidos, a relação, a proporção, se não me engano, é 2:1 ou 3:1. Mas você tem, em todos os outros países que investem em departamento de defesa, você tem civis e militares. Entende? E o Brasil, durante muito tempo, fez esse investimento. Porque parou de Fernando Henrique para cá. Entendeu? Exato, então, presidente. E partindo do princípio que, enfim, paridade, integralidade, né? Eles tentaram cortar lá atrás, né? Com a emenda constitucional 41, 31 de dezembro de 2003, depois retornou a 47, mas enfim. Então a gente está colocando aí pelo menos 20 anos que o governo federal quer acabar com esses benefícios de paridade, integralidade, e já acabou, né? Para os futuros servidores. E aí tem que olhar para quem tem a memória, né? Para quem está no serviço público já há muito tempo, quem roeu o osso, né, presidente? Que acorda cedo, servidor que acorda 3 da manhã, 4 da manhã, para bater ponto, ou chegar cedo lá, por exemplo, no Arsenal. Trabalha muito. Nossa categoria é uma categoria diferente de servidores, né? Muitos servidores, por exemplo, foram Paulo Guedes, né, o ministro Paulo Guedes, chamou de parasitas aí há um tempo atrás, mas ele não conhece a nossa realidade. Nossa realidade são servidores que trabalham muito. Eu já tive a oportunidade de ir a várias OMs e a gente consegue ver o trabalho realizado. Então, presidente, deveria olhar com mais carinho. Dito isso, o próprio Ministério da Defesa está perdendo servidores qualificadíssimos, que eu conheço, para outros ministérios. Perdemos um servidor para o Ministério do Esporte, da Namosa, né? Pela requisição. Foi feita uma requisição e aí o Ministério dos Esportes foi, e os servidores que estão no Ministério da Defesa acharam interessante ir lá para o Ministério do Transporte. Enfim. É ruim isso, né? Sair de um Ministério da Defesa para ir para o transporte. O servidor está desinteressado. Isso é bem ruim para o Ministério da Defesa. Tem que ter algum benefício. A defesa, hoje a defesa está numa situação até ruim, porque a gente está recebendo reclamação de muitos servidores que ainda estão em atividade, de maus tratos, né, vamos dizer assim, por parte das organizações. É como se a organização tivesse aquele pensamento de enxotar o servidor. Essa é uma realidade, tá? Que eu sempre acompanhei desde esse tempo todo que eu estou aqui, é que quase um ano e meio depois de um comando dado, você chega na ponta com esse pensamento. Então, o que eu acho que é muito ruim do governo atual, desse novo governo, por exemplo, eu participei das reuniões lá em março, quando abriram as negociações para discutir o percentual do reajuste de salários. O governo da Esther Deuec, eu me lembro do Fernando Haddad, da própria Simone Tebet, né?
dizendo que não haveria reforma administrativa de maneira nenhuma, que eles eram contra. O governo falou isso repetidas vezes, que era contra a reforma administrativa. O presidente Lula, na campanha, falou contra a reforma administrativa. E aí, na semana passada, para mim foi uma fala infeliz do Fernando Haddad, dizendo que ele concordava em discutir a reforma administrativa. Essa que foi apresentada pelo Paulo Guedes e que o Arthur Lira andou defendendo. Aí ontem, a ministra Esther Deuick deu uma declaração dizendo que era contra, o governo é contra aquela proposta porque ela destruía o serviço público. Eu já falei sobre isso aqui, né? Eu sou a favor da reforma administrativa. Atualização e reforma do Estado, eu acho que ela é sempre bem-vinda. Por exemplo, eu discutiria como proposta de emenda constitucional a volta da ascensão funcional, porque você só consegue discutir se você fizer uma PEC, entendeu? Mas o que o governo está propondo era acabar com o concurso público. A reforma do Estado não acaba com o concurso público. Não vejo isso como producente, né? E eu acho que você tem que ter algumas discussões. Por exemplo, eu acho que a defesa precisa ter uma rediscussão sobre civis. Mas eu só acho ruim quando você segmenta a defesa. Por exemplo, hoje dentro da defesa você tem PGPE, ciência e tecnologia, tecnologia militar, Grupo DACTA, Hospital das Forças Armadas, entende? Tudo isso é civil. E aí o governo está querendo discutir, o ministro atual quer discutir a discussão de uma carreira de defesa para servidores que vão assessorar o ministro. 400 servidores que vão trabalhar em Brasília assessorando o ministro. Pô, é mais um segmento dentro da defesa. Eu sou contra isso. Eu acho que esse segmento que vai assessorar o ministro, acho que esse até no primeiro momento, você pode até colocar algumas pessoas por indicação, mas ele tem que ser servidor de carreira, entende? Ele tem que viver a defesa 30 anos para depois de 30 anos ele assessorar o presidente, não, o ministro da Defesa, e não ser um concursado, entendeu? É como se você fizesse concurso público para oficial general, o oficial, o brigadeiro, o almirante ou o general, você não faz concurso público para eles. Você faz concurso público e ele demora 30, 35 anos agora, para depois de 35 anos ele virar um oficial general. Entende? É igual diplomata. Você não faz concurso público para diplomata, ele faz concurso público porque ele evolui na carreira para no final virar um diplomata. Entendeu? Então, eu acho que a defesa tinha que seguir mais ou menos o mesmo caminho. Você faz concurso público aqui, aí depois de 35 anos você vira... como é? O cargo lá é de... até esqueci aqui agora. Sim, estrategista de defesa. Pô, vai fazer concurso para estrategista? O cara não tem entendimento nenhum de estratégia de defesa, não viveu nada de defesa. Ele precisa viver dentro da defesa para poder falar sobre defesa. A gente está falando de soberania nacional. Pô. Então, assim, essas coisas eu acho que é ruim. Mais uma carreira dentro da defesa. Eu falei isso para o secretário lá. Por que não discute a carreira de defesa como um todo? A gente é todo mundo defesa. Sim, resolveria, né, esses problemas que vem, mas é uma desorganização, né, presidente? 20 anos atrasados. Quer organizar aí a administração pública, não se fala em reforma do judiciário, apenas reforma do administrativo, né? Mas o judiciário, que é um problema que hoje está aí, vários juristas fazendo críticas ao Supremo, né? Que investiga, julga, enfim. O judiciário não se fala em reforma, as escolhas, como é que é a escolha de STJ, STF, poderia vir né? Também concordo. Mas isso não é comentado. E aí, infelizmente, como se o problema no Brasil fosse o servidor público, e a gente sabe que não é. Não é, principalmente da nossa categoria que trabalha. Eu conheço outras categorias aí que realmente não trabalham muito, presidente, mas
nossa categoria trabalha muito. E aí Eu é valorizado. eu tô muito animado com essa reestruturação, né, ou essas agendas. E, assim, eu acho que o governo deu uma recuada em percentuais e índices de reajuste linear, porque quem está fazendo essa campanha da reforma administrativa é principalmente Campos Neto, né, que é Banco Central. E aí ele pode querer usar essa discussão de gastos do governo com serviço público para não diminuir juros, entendeu? Então, eu acho que o governo está agindo estrategicamente em função disso também. É uma opinião. Mas ele pegou e jogou lá 1,5 bi no orçamento, pelo menos foi o que ele disse que ia fazer. Né? Eu ainda não fiz uma análise da LDO, da LOA, porque eu estava na expectativa de conversar com o Max Leno da Condicef. Então, como semana que vem eu vou estar em Brasília, aí eu vou tentar, nessa discussão, entender dele, e aí eu gosto de conversar pessoalmente, para entender dele o que é que está destinado mesmo para o governo. Mas o governo pode, a qualquer momento, abrir discussão. A discussão do PCCTM ainda não foi aberta. Acho até que o governo está deixando alguns setores para o final. Eu acho que o PCCTM vai ser um deles. Por isso que eu estou muito animado. Assim, por mais que as pessoas digam para mim que estão tristes, estão preocupadas, eu não consigo estar preocupado. Consigo mesmo. Continuo muito animado. Estava chateado na semana passada por conta da questão do arcabouço fiscal, que eu fiz uma campanha muito forte para o arcabouço fiscal, entendeu? E chegou na hora, o arcabouço fiscal veio e o governo só jogou 1,5 bilhão. Mas se for discutir reestruturação, acho que 1,5 bilhão dá e sobra.